Pai do Senhor, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre ritualismo. Então, o que seria ritualismo na igreja, né? Então, nós temos que ver que existem algumas igrejas que são ligadas a festas pagãs, né? E geralmente essas igrejas, elas estão ligadas, igrejas ou instituições, né? Assim, de igreja, mas elas podem estar ligadas a rituais. Uma igreja que só cultua se tiver papel para ler, fazer cerimônia, se não sai do culto, né? E foge então à liberdade de adoração, ela pode estar ligada a rituais. Não quer dizer que seja sempre, mas ela pode estar ligada. Então temos que vigiar e buscar conhecimento das origens, de onde que surgiram determinadas festas da igreja, né? Nós sabemos que, a título de informação, existem algumas festas, né, da Bíblia que a gente denomina bíblica, que são a festa dos tabernáculos, né, a festa do Yom Kippur, a festa da Páscoa, né? E a gente sabe que a Páscoa e o Natal são festas que algumas igrejas celebram com bastante rigor, né? Mas muitas das vezes a gente sabe que essas festas elas se tornaram eventos comerciais, né? Veio a indústria, veio o comércio e aproveitou a ocasião dessas festas e para gerar dinheiro, né? E a gente às vezes também vê pessoas obrigando outros a fazer determinadas coisas, tipo jejum, né? Não, agora é a Páscoa, vamos jejuar 15 dias pela Páscoa. E vai indo assim. Então, tanto o materialismo quanto o formalismo, elas invadem o meio cristão, resultando no nominalismo, né? Nós já falamos nas aulas anteriores, ser cristão só de nome, como se isso bastasse para a nossa salvação. Então, o crente nominal, ele está tanto em uso na igreja, que quando observa-se um crente espiritual, a pessoa até escandaliza, né? Então, esse é o mal mais frequente que a gente pensa, né? E mais sutil daquilo que a gente imagina. E a gente vê em algumas formas que podem apresentar essa forma sutil, né, de apresentar o ritualismo. A primeira é a profissão de fé sem vida. Então, Paulo já começa nas suas cartas ensinando que as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Então, essas palavras elas não foram somente dirigidas aos gentios, né? Aquelas pessoas que não possuíam as Bíblias, que não tinham conhecimento do Evangelho, né? Mas também alguns da igreja hoje que não leem a Bíblia, que não se consagram, né? Então, ele também falava para os crentes da sua época. Então, o que havia naquela época? O povo judeu já tinha recebido escrituras, né? E já tinham visto as manifestações daquilo que Deus já tinha feito, né? Então, o seu objetivo também ali era demonstrar que isso só não garantia a salvação deles. Se eles não houvessem arrependimento, a fé em Jesus, né? Eles também seriam condenados. Então, logo, tanto para aqueles que nunca ouviram o Evangelho, como aqueles que vivem no ambiente onde é pregado livremente o Evangelho, a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 2, 14, 16 e 1 Coríntios 3, de 1 a 3, o Paulo menciona ali 3 tipos de crente. O natural, quer dizer, esse nominal, né, que a gente já falou que não teve a experiência de Nicodemos, né? Não nasceu de novo, João 3,3 fala sobre isso. O carnal, que é aquele que já é convertido, porém não
desenvolveu nada espiritualmente, e o espiritual, que é aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, né? E cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, se vocês quiserem ler lá depois, seria necessário fazer. Outra coisa que acontece é o orgulho espiritual, né? Os judeus, eles se orgulham e orgulhavam-se na época também da sua nacionalidade, né? E do conhecimento que eles possuíam, né? Da revelação divina. Criam que isso era suficiente para a salvação deles, né? Então, isso também é orgulho espiritual. Esse sentimento que tem sido compartilhado com os cristãos dos dias de hoje também. Então, são poucos que creem que, por ter nascido num país de tradição cristã, são automaticamente participantes do povo de Deus. Já outros depositam toda a sua esperança na sua denominação ou corrente teológica, na sua tradição familiar, no seu conhecimento bíblico, nas experiências carismáticas ou nas pessoas que estão na sua liderança. Como podemos ver, corremos os mesmos riscos que os judeus corriam naquelas épocas de Paulo, né? Nos orgulhar da nossa condição espiritual. Outra coisa é o mau procedimento, né? Paulo também critica os religiosos do seu tempo, destacando que um mero nominalismo não tem poder para salvar ninguém. Pior ainda se for acompanhado de um mau procedimento, né? O que a gente chama de testemunho, né? Testemunho mesmo, a pessoa não tem e acaba escandalizando outros aí. O que o texto bíblico ressalta é que os judeus que se orgulhavam do seu sistema religioso e do conhecimento escriturístico eram os mesmos que davam um péssimo exemplo de conduta diante daqueles que não conheciam a Deus. Assim, eles eram reprovados exatamente no que exigiam. Então, Jesus, ele falou isso, né, com os fariseus, com os escribas, né? E falou, olha, gente, não copia as atitudes deles não, por favor, né? Mateus 23:3 fala sobre isso. Então, todos somos sujeitos ao mesmo tipo de influência e de tentação. Não são poucos os casos atuais de escândalos, de mau procedimento, envolvendo pessoas expostas na mídia como representantes dos evangélicos. Ou nós mesmos, em nosso quase anonimato. O mesmo aplica-se também a líderes em geral e aos pais. Há uma grande responsabilidade sobre aqueles que dizem conhecedores do Evangelho e que levam o nome de cristão, aliado ao conhecimento de haver sempre o procedimento coerente. Então, nós sabemos que muitas das vezes a gente quer saber muito e a gente vai dar conta de saber demais, né? Vai dar conta disso. Efésios 4:1 fala sobre isso. A quarta coisa é o motivo de zombaria. Paulo disse a esses judeus, por causa do seu mau procedimento, o nome de Deus era blasfemado entre os descrentes. Romanos 2:24. Israel falhou em ser luz de Deus para as nações. Ezequiel 5:6. Eu quero para ser casa de oração para todos os povos, segundo a Crônicas 6:32, Isaías 56:7 e Mateus 21:13, se tornou muitas vezes uma vergonha. O mundo deveria perceber a existência de Deus por meio da santidade de Israel e da proteção de Deus ao seu povo em tempos difíceis. Mas, devido ao seu pecado, Israel foi em muitos momentos abandonado à sua própria miséria, que levou as nações de volta a blasfemarem o nome de Deus. Ezequiel 5:15. Além do que, em muitas ocasiões, o povo de Deus teve um padrão moral mais baixo do que os povos pagãos à sua volta. Uma vergonha, né? Ezequiel 16:51, 52, 56 e 61 fala sobre isso. Mateus 11:23 também. Então, a gente também não vê nada diferente. Foi lá na Bíblia, não
Acontece hoje ainda, né? Por isso que a gente também não desfruta da simpatia, né? Do povo, como Jerusalém, lá na igreja primitiva, contava em Atos 2,47. Fazemos muito mais mal ao cristianismo por meio do mau procedimento do que dos próprios descrentes. Se observarmos, não agem as nações com tradição cristã em total de acordo com a palavra de Deus? De onde vêm as leis em favor da união civil, homossexual e do aborto? Onde há maior índice de pornografia e exploração econômica das nações menores? Quem está fazendo mais mal ao planeta com sua atividade industrial danosa à atmosfera? Onde há o maior número de divórcios de adolescentes grávidas? De onde vêm as dúvidas lançadas na Bíblia como palavra de Deus? Não vêm exatamente de países com uma história e tradição cristãs? E no Brasil, por que as igrejas não estão na linha de crédito financeiro tanto como os hospitais e partidos políticos? Por que será que em muitas situações é constrangedor se dizer pastor? Isso é o que significa o nome de Deus ser blasfemado entre os descrentes, por causa daqueles que se orgulham de ser cristãos. E ainda, se observarmos em torno da igreja local, que diferença tem feito nossos vizinhos? Por que os membros da igreja, em sua maioria, não são os vizinhos da igreja? Não é o bairro da igreja. Que luz que a igreja local tem resplandecido? Durante o dia, a igreja tem auxiliado os que não têm luz? As portas estão abertas com atividades em prol da comunidade? Ou elas só servem para os cultos? A importância da realidade interna, como já frisamos, Paulo não está desprezando a prática da circuncisão, né? Naquela época tinha isso, né? O que ele está fazendo é demonstrar a realidade interna que ela representa. Hoje o equivalente é o batismo, uma instituição divina, tal como fora a circuncisão. Não será o ato em si que vai garantir a salvação. Eu sou batizado, eu estou salvo. Não. Mas o mesmo deve indicar que a graça de Deus já operou em mim para a salvação. Essa é a realidade interna que deve ser utilizada e buscada. E também valorizada, né? É o que a Bíblia chama de circuncisão do coração. Ou seja, uma purificação e aparência não apenas externa, mas principalmente interna. Isso não é importante. Isso é tão importante no nosso relacionamento com Deus que o apóstolo chega a afirmar que quem pratica o ritual externo, mas não vive de acordo com esse ritual, significa como se nunca tivesse praticado. Romanos 2, 28 e 29 fala sobre isso. Além do que, o mesmo só serviria como um agravante na hora do juízo final. Então, tendo inclusive como testemunho de acusação aqueles que nunca receberam sinal externo e tiveram uma conduta muito mais louvável do que estes. Então, aquele crente, né, 007, que tem aí, né? Então a gente tem que saber se eu estou incluída nesse negócio aí. A necessidade de obediência. O que se conclui então até aqui é o quê? Que aquilo que o Senhor requer de nós é a obediência. Muito mais que todos os rituais, sacrifícios ou qualquer coisa que venhamos a oferecer. Em outras palavras, a obediência é o melhor ritual que podemos oferecer a Deus. Este é o ensino unânime da lei, dos profetas e dos salmos. Este foi o ensino de Jesus, transmitido também por seus apóstolos.
essa é a principal base sobre a qual seremos avaliados por Deus. A nossa obediência terá muito maior valor do que todos os rituais que tenhamos praticado. Eu lembro de uma história de um menino que queria dar um presente para Deus e ficou pensando: o que eu vou dar para Deus? Aí ele passou nas salas todas e perguntando, né, nas antessalas, onde que ele ia, até chegar no um assessor de Deus e perguntou: o que eu posso dar para Deus? Aí ele disse: você espera um pouquinho aqui. Aí foi lá perguntar para Deus, voltou e falou assim: olha, Deus quer um golinho de água de coco. Aí às vezes a gente pensa assim, né? Deus está querendo muitas coisas. Às vezes Deus quer a minha água de coco, que é a minha obediência. Então nós precisamos entender bem isso aí. A obediência fala muito ao coração de Deus. Desequilíbrio entre conhecimento e fé. Terceiro tópico. O Paulo também estava falando, o apóstolo Paulo estava observando, né? Que o povo de Deus do Antigo Testamento não era um povo assim privilegiado. Não havia feito uma aliança com eles, Deus havia feito uma aliança com eles e também lhes enviado a revelação por meio dos profetas. Ou seja, eles tinham um conhecimento de Deus de outras nações que não possuíam esse conhecimento. O problema é que todas essas vantagens foram anuladas por causa da desobediência, do mau procedimento, da incredulidade. Logo, esses privilégios se tornaram engravantes diante do julgamento de Deus, pois a quem mais é dado também é cobrado, como eu falei para vocês, né? Lucas 12, 47, 48, Tiago 3, 1. Sobre a relação entre conhecimento e fé, a gente pode ver algumas observações. Primeiro, a fé sem o conhecimento. A religiosidade de Israel passou por fases distintas. Houve momentos com uma grande demonstração de religiosidade por meio de sacrifícios, cerimônias e ofertas. Em termos populares, podemos dizer que o povo tinha fé. No entanto, numa avaliação rigorosa, o profeta Isaías denuncia que todas essas demonstrações religiosas eram vãs. Qual razão? Faltava o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. Simultaneamente, Oséias também pregava a mesma mensagem, Oséias 4, 6. Porém, o reino do norte, Israel, enquanto Isaías pregava no reino do sul, que era Judá, né? Então, Oséias estava fazendo a mesma mensagem que os outros profetas. No dia do profeta Oséias, o povo não havia deixado de ser religioso, mas incorporava elementos pagãos na sua adoração. Sua fé era uma mistura de prescrições de Deus como de costumes da idolatria pagã. Havia demonstração de religiosidade, mas sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Situação semelhante aconteceu também quando Jesus conversou com a mulher samaritana. Essa história é linda, né, gente? O Senhor afirmou que eles adoravam aquilo que eles não conheciam. João 4, 22 fala sobre isso. Esse relato tem um significado muito importante, né? Por meio deles aprendemos que é possível o homem se tornar totalmente religioso, praticar atos que ele mesmo chama de demonstração de fé e assim ter um total desconhecimento de quem é Deus, do que ele diz que está adorando. Então, quando isso acontece, não temos nada mais do que um misticismo vazio. Infelizmente, essa é a grande tendência dos nossos dias de hoje. Multidões em suas práticas religiosas, encontros eufóricos, entusiasmados, porém de pouquíssimo conhecimento de Deus verdadeiro e da sua vontade. Isso é muito sério, né, irmãos? Conhecimento sem fé. A religião de Israel também foi marcada em outras épocas por um relacionamento diferente entre fé e conhecimento.
Enquanto nos dias de Isaías e Oséias foi denunciado um misticismo vazio, ou seja, uma fé sem conhecimento, em outros períodos aconteceu o contrário, o conhecimento sem fé. Um exemplo claro disso é a geração de israelitas que pregnou no deserto. Eles tinham visto as pragas do Egito, haviam passado no meio do Mar Vermelho, a pé enxuto, recebido a palavra que lhes foi anunciada, e apesar de tudo isso, eles foram duros de coração. Esse é o motivo pelo qual o escritor aos Hebreus diz que, apesar de as boas novas terem sido anunciadas a essa geração do deserto, nada lhes aproveitou por causa de falta de fé. Hebreus 4:2. Outro exemplo que temos dos judeus é o dia de Jesus Cristo, mais especificamente com os escribas e os fariseus. Esses dois grupos aí, né? O próprio Jesus reconheceu que eles estudavam as escrituras. No entanto, eles não criam nele, na escritura. João 5, 39 e 40. Essa situação é algo que pode também acontecer em nossos dias. Pessoas que têm um conhecimento erudito da Bíblia, são teólogos, porém não creem em Deus como ele mesmo se revelou e nem lhe obedecem os mandamentos. Logo possuem conhecimento, mas não têm fé, o que causa o quê? Um desagrado a Deus. Hebreus 11:6. O terceiro tópico aqui é o conhecimento com fé. Então, para a gente fugir do nominalismo cristão, a gente deve manter um equilíbrio entre o conhecimento que temos da revelação de Deus e também a fé em suas promessas, resultando numa vida de obediência e de procedimento digno. Se negligenciarmos essas práticas, irmãos, corremos o risco de nos ensoberbecermos por causa do nosso conhecimento e ele passar a ser um fim em si mesmo e não corremos o risco de termos uma fé apenas, a gente corre o risco de ter uma fé apenas mística. Nesse caso, creremos não nas promessas de Deus, mas sim nas suas próprias sensações, anseios e intuição. Eu senti isso do Senhor, eu senti de fazer isso. Será que é de Deus? Elas seriam legítimas se orientadas pelo conhecimento da palavra, como âncora da fé que leva-nos para o fundo do conhecimento de Deus. A fé cristã não é um salto no escuro, pois conhecemos em nós aquele que nós cremos. E o cristianismo não é um sistema filosófico estéril, pois o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a confiar nele e a crer nas suas promessas. Então, que nós saibamos, irmãos, quando observarmos os rituais da igreja, as festas da igreja, se é de acordo com o que a Bíblia ensina e nunca de acordo com a festa pagã, a festa tradicional, né? Tem muita igreja aí que já é ecumênica, né? Faz festa que a macumba admite, faz na igreja deles também. Então tem que observar isso aí. Sabe aonde você tem adorado, se tem sido bíblico, se os ensinamentos são bíblicos ou se esses ensinamentos fazem parte de uma tradição. De tudo, irmãos, Deus vai nos pedir conta. Nossas festas nada serão se não forem acompanhadas por um conhecimento verdadeiro e uma fé genuína, demonstrada em obediência aos mandamentos bíblicos. De uma maneira mais particular, essa deve ser o nosso objetivo, tanto em termos de igreja local, como na nossa vida pessoal. Há uma grande urgência de tratarmos esse tema, pois a semelhança dos judeus nos dias de Paulo, muitos repousam num cristianismo nominal que ninguém falava, que ninguém salva. Então nós temos que ter essa urgência de tratarmos esse tema. Existe uma semelhança muito grande, né? Lembre-se
sempre que orar regradamente, com palavras repetitivas, não salva. Andar milhas e milhas por promessa, não salva. Fazer promessas dificultosas, não salva. Chorar demais, não salva. Pelo contrário, ainda denigra a imagem do Evangelho. Que o Senhor conceda vivemos um cristianismo verdadeiro e autêntico. Eu gostaria que você fizesse um exame pessoal. Abre lá em 2 Coríntios 13, 5. Essa vai ser a nossa atividade dessa semana. E você veja como que é o cristianismo que você tem vivido. Em algum momento ele tem sido apenas nominal. Você fica ligado sempre em cerimônias. Não, hoje é festa, vou lá na festa. Hoje tem um programa bom lá, eu vou lá. Hoje o pastor que está pregando lá é excelente, eu vou lá. É assim que tem sido. O que você deve fazer para mudar essa realidade? Como você e a sua igreja celebra as festas bíblicas? Então, fica aí as perguntas. Leia lá 2 Coríntios 13, 5 e responde isso aí para nós, tá bom? Deus abençoe. Até segunda-feira que vem.